Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para você que está assistindo a esta aula gravada, esta aula será um sucesso. E agora com vocês que estão aí agora, ao vivo e a cores. Uhul! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e eu proponho e trago para você uma grande revolução na educação, uma grande oportunidade do século. Porque eu quero que você saiba que eu tenho um método mais maravilhoso do planeta. É o método SAVE. Quero que você aprenda aquilo que eu faço e não apenas aquilo que estão ali nos livros. O verdadeiro caminho das pedras. Pois é. Eu proponho sempre para você, se quer realmente saber, entender um pouco mais na sua vida, como que pesquisadores, sejam iniciantes, sejam experts, tenham seus artigos científicos tranquilamente aprovados para participarem de congressos e você aprender essas técnicas todas, tornará a sua vida acadêmica muito mais fácil, de uma forma mais segura. Você compreender isso tornará a sua jornada mais equilibrada, serena, alcançando momentos de pura paz. Tá preparado? Vem comigo que você vai se dar bem. Cola em mim que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. Eu sempre ensino os meus alunos a escreverem, terem desenvoltura na escrita científica e também se prepararem para apresentações orais. Sejam congressos, feiras, mas para isso eu desenvolvi o método SAVE. O método SAVE, ele é composto da trilha emocional, do mapa estratégico e do guia da oralidade. Dentro da trilha emocional, eu te ajudo a deixar determinados traumas para trás. Nessa trilha emocional, seja brigas em relacionamentos, separações, luto, demissão, não importa. A gente vai fazer um caminho direcionado, sempre mantendo o foco naquilo que realmente importa. E no mapa estratégico? No mapa estratégico, aqui eu cuido especificamente com as suas leituras direcionadas, aplicadas ali para fazer os fichamentos, utilizando técnicas estratégicas para que você tenha uma grande desenvoltura e tenha rapidez na sua escrita. E o guia da oralidade, aqui eu irei aplicar todas as técnicas para que você faça apresentações magnéticas, memoráveis, que serão inesquecíveis. Ok, amores? Agora, muitas vezes, alunos me perguntam: profa, mas é tão difícil fazer apresentações em congresso, como que eu devo submeter o meu artigo científico? Hoje, o nosso encontro, esta aula é para isso. Quando nós falamos de fazer estas apresentações, sejam, amores, em congressos, seminários, amostras científicas, feiras, esses encontros são maravilhosos. Muitas vezes, ali é o primeiro passo que o aluno, ele vai ter ali aquela interação gostosa e vai despertar o interesse pela pesquisa científica. Às vezes ele está indo só para ver a apresentação. E às vezes ele está já colocando trabalhos científicos. Então, é importante que a gente saiba
que é sempre bom convidar os alunos para participarem desses encontros. E se você tem esta possibilidade, participe, porque vai fazer com que você colha frutos no futuro, ok? Os resultados, muitas vezes, de uma pesquisa apresentada ali, de uma forma, muitas vezes, que a gente divulga o nosso estudo, nós sempre vamos dizer que uma grande porta que se abre para que o nosso estudo, as nossas pesquisas sejam conhecidas e desenvolvidas, são em congressos, feiras, seminários, amostras científicas. É a partir disso que a gente começa a ser conhecido. Olha só, eu sempre digo, é uma oportunidade para todos os pesquisadores entrar em contato com outras pessoas que realmente querem. Quando o aluno ele vai para um congresso, é um momento que ele começa a interagir com pessoas que pensam da mesma forma que ele. Às vezes outros alunos, às vezes professores, outros pesquisadores, que irão com toda certeza, esses profissionais que muitas vezes nós falamos, é o contato com os seus pares, que são esses profissionais da mesma área, que vão sugerir próximos passos para a sua pesquisa. Olha, por quê? Como que acontece, profa? Gente, quando nós estamos lá num congresso, tem um tempo, eu vou falar isso na live de hoje, mas é importante vocês saberem que a gente fica apresentando o nosso trabalho científico para outras pessoas. Então, todo mundo que tiver dúvidas, estiver ali, se for exposições de banners, a gente fica lá próximo ao nosso banner. Por quê? Porque os visitantes vêm e outros expositores virão para olhar o nosso banner e entender a nossa pesquisa. E isso abre portas. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos começar a receber feedbacks. Feedbacks das outras pessoas que podem ter pesquisado também dentro da nossa área. Ok? É importante a gente olhar isso, porque o nosso trabalho depois, ele será publicado em anais dos congressos ou revistas dos próprios congressos. Tudo depende. Às vezes são revistas, às vezes são só anais. Então, é tudo publicado ali. E depois, o que mais chama a atenção? O que chama a atenção é que o nosso trabalho, ele pode ser citado por outras pesquisas. Outros pesquisadores que viram as nossas pesquisas, eles vão poder citar. E aí fica tudo mais fácil. As apresentações em congresso, elas podem ser estilo pôster. Eu fiz uma live já falando do pôster, que é um banner, gente, não deixa de ser um banner. Tem o e-pôster. Que é isso, profa? Gente, é igualzinho o pôster, aquele documento que você usou em PDF para fazer a impressão do seu banner, do seu pôster, é esse que você vai mandar para o congresso, ok? Por quê, profa? Porque ali, naquele momento, as outras pessoas irão olhar pelo um projetor, tá? E também tem só apresentações orais. Quando eu falo, amores, nas apresentações orais, possui um peso acadêmico muito maior. Por isso que muitos alunos, orientandos e mentorandos, eles me procuram para isso. Profa, eu tenho medo de fazer a apresentação. Eu estou no mestrado e eu tenho que mandar artigos para congresso, mas eu tenho medo de apresentar. Como que eu vou fazer a minha apresentação? E é aqui que eu trabalho com cada um no seu estilo, para que façam uma apresentação, para que consigam ali quebrar essas barreiras.
tá, gente? Porque muitas vezes é uma barreira. Quando a gente faz a apresentação, às vezes se apresenta para um grupo pequeno, mas às vezes nós apresentamos em congresso para grandes números de pessoas. Geralmente são divididos em GTs. Os GTs são grupos de trabalho científicos. E para cada área de concentração especificamente, vai estar ali um GT, que você inscreveu o seu trabalho científico ali. E isso é primordial, você já ir se preparando. As apresentações de posters e e-posters, elas são mais comuns, tá, gente? Geralmente vai ter dia, né, a data, a hora, fica fixo lá. E naquele momento, a gente tem que ficar ali, ó, ao lado do nosso pôster. Pra quê? Pra ir falando para as outras pessoas, tá? Agora, se é só para você apresentar o seu pôster ou o seu e-pôster numa sala, né, de GT, um grupo de GT, também tem o horário ali fixo. Você fez a sua apresentação, acabou, você assiste aos colegas. Porque o que acontece? Às vezes, gente, um congresso, ele cada hora, ele é realizado numa capital. Então, ele ocorre 1, 2 vezes no ano, depende o congresso que você se inscreveu. E aí, cada época é num local. E sendo cada época em um local, aqui é primordial a gente saber que, na verdade, a gente tem que ter a disponibilidade, tá, gente? Passagem aérea, hotel. Profa, se você tiver bolsa, a bolsa cobre também as idas para congressos, tá? Então, é importante você observar isso, tá, gente? E aí, naquele momento, o aluno, geralmente, ele se inscreve para 2 GTs diferentes, 3. Por quê? Porque ele pesquisou um monte e ele tá com 2, 3 trabalhos e ele vai fazer apresentações de outros trabalhos que ele também. Por que essa correria? Porque se ele não apresentar o trabalho não será publicado. O trabalho só será publicado se ocorrer a apresentação oral no congresso, tá? Isso é importante eu deixar claro para vocês aqui, porque às vezes as pessoas acham assim, basta eu me inscrever para submeter um artigo científico para o congresso, se ele for aprovado, porque primeiro a gente submete, tem a avaliação, a aprovação ou reprovação, tá? E aí você vai ter que fazer a apresentação, não é? E com a apresentação é que você vai ter ali o seu artigo publicado. Caso contrário, não. Então, por exemplo, o congresso vai ser lá no Pará. Você já tá sabendo que é lá. Mas naquele dia eu não posso ir. Se você não for, o seu trabalho não vai ser publicado, tá? Ele só será publicado com a sua presença e a sua apresentação, ok? Isso é extremamente importante. Porque, gente, quando a gente tem o pôster que fica lá fixado, as pessoas vão lá, leem, tiram dúvidas, querem saber mais sobre o projeto, porque um monte de gente vai visitar. Um monte. Eu sempre sou avaliadora e, querendo ou não, eu avalio os meus pôster que eu tenho que ser avaliadora, mas eu vou também olhar os outros. Depois que eu fiz a minha avaliação, eu fico lá na feira, no congresso, me perco olhando ali, ok? Oi, Major Costa e Silva, seja bem-vindo, queridão. Um ponto-chave que a gente muitas vezes acaba pecando é o resumo. Para que o seu resumo seja ali aceito no congresso, por que ele vai ser aceito? Para que o seu resumo seja aceito, o que é o ponto básico ali?
seja relevante. A sua pesquisa tem que trazer uma relevância para o público. E quando eu falo isso, tem que ser relevante, temas inéditos, são sempre muito bem-vindos. Por quê? Porque as pessoas querem ver as novas pesquisas e não falar das mesmas coisas. Às vezes um aluno me procura e fala assim, prof, eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, no direito, sobre a Lei Maria da Penha. Aí eu falo, o que você vai trazer de inovação? Ah, não, só quero falar da violência doméstica. Então, é mais do mesmo. As pessoas acabam não se interessando. Então, você tem que fazer o quê? Eu preciso trazer um ponto e aprofundar. Aí as pessoas terão interesse. Então, são temas inéditos, temas conflitantes. Aí vai trazer uma discussão científica. Todo mundo vai ter interesse. Agora, é primordial que você escreva um bom resumo, pois ali são conferências nacionais, conferências internacionais, vão utilizar o resumo para montar todo o programa do evento, gente. E a partir disso, vai servir de base para as apresentações orais. Então, você não pode escrever de uma forma com português não tão bom, né? Tem que ter um bom português. É um congresso internacional? Então, é um congresso internacional, todos os locais vão admitir o inglês. Oi, Vanusa, seja bem-vinda. Bom, gente, quando eu falo na orientação dos pesquisadores, dos alunos, dos mentores, ó a Fefa dando trabalho. Lindinha, que é colo, gente. Aqui, todo mundo que tiver interesse vai levar os seus trabalhos nesses congressos. Nem poderia ser diferente. Sempre quando nós falamos na pesquisa, é isso. É levar ao conhecimento o maior número de pessoas possível. E onde eu faço isso, profa? Nos congressos. Eu sempre vou dizer, dica de ouro, quer aparecer, quer que a sua pesquisa tenha visibilidade, vá para congresso, apresente, não tenha medo, não tenha vergonha de apresentar em congresso, porque aí você, chama atenção. E hoje eu trouxe várias dicas para vocês, nem sei se eu vou conseguir dar todas as dicas, hein, gente? Vamos lá. Primeiro, presta atenção nas datas de submissão das revistas, dos congressos, das feiras, dos seminários e adeque o seu trabalho para ser apresentado ali. Corra ali para que o seu trabalho seja apresentado. Se a sua pesquisa já está finalizada, perfeito. E o que eu vou fazer? Faz uma boa revisão de tudo ali. E a partir disso, após a revisão, é que você vai submeter o seu trabalho. Não dá para submeter um trabalho sem ter feito a revisão. Então, preste atenção aos prazos de submissão. Uma boa dica ao final de cada ano, você lista quais congressos você quer participar. Quais são mais relevantes para a sua área? E com isso, você já traça todo o seu cronograma com antecedência. E essa antecedência vai trazer esse plus na pesquisa. Seja para um mestrado, para um doutorado, para um TCC na graduação, uma monografia numa pós-lato. Prestem sempre atenção nas datas. Outra dica veja as regras de submissão. Seja para revista, seja para congressos, tem regras. E essas regras, elas precisam ser respeitadas. Você pode ter o seu artigo ali, o seu trabalho científico reprovado
por não ter seguido, por exemplo, o tamanho da fonte, o número de palavras, o estilo, o idioma oficial. Você precisa de tudo isso. Então, leia todas as regras e se atente. Em geral, como eu disse ainda há pouco, os congressos internacionais, eles vão aceitar a submissão em inglês. E ali, gente, independentemente de qual país esteja ocorrendo o congresso, tá? Então, a realização está sendo lá no Uruguai. Eu ia para um no Uruguai, depois eu não ia poder ir na época, então eu não submeti. Mas se fosse, era para ser feita a apresentação em inglês, tá? Ok? Os resumos, eles vão seguir aqueles mesmos formatos. Introdução, objetivos, materiais, métodos, resultado, conclusão. Aqui, você vai ver o que o Congresso exige, tá? Cada Congresso traz as suas exigências, ok? Observe também, dentro dessas regras da submissão, eu vou fazer até um post essa semana e trazendo aqui um site muito legal que é o Equator. O Equator, ele vai trazer ali uma iniciativa internacional para melhorias das qualidades dos trabalhos científicos, tá, gente? Sempre publicações de qualidade, ok? E aqui a gente precisa sempre estar ali consultando, vendo ali as submissões dos trabalhos em si. A outra dica é a atenção na linguagem. Seja ali o objetivo sem dispensar os termos adequados. Não é para você ir lá, o gato subiu no telhado e escorregou, derrubou a telha para contar que o gato caiu no chão, tá? Então seja ali objetivo. Não utilize termo muito extenso. Vá lá, ó, no ponto. Caso precise, você pode ali citar abreviações, algumas coisas nesse sentido, tá, gente? Mas sempre prestem muita atenção na linguagem. A ortografia. Porque o seu resumo, ele será publicado nos anais dos congressos ou numa revista científica do próprio congresso. E erros ortográficos, seja ali, na hora de digitar, estava digitando o cronograma e saiu conograma. Não dá. É um erro crasso. As pessoas vão entender que é um erro de digitação, mas na hora que vai sair na publicação dos anais do Congresso, eles não querem isso. E às vezes tua pesquisa está maravilhosa e não vai ser aceita por isso. Por isso que eu disse que a revisão é primordial. Outro ponto importante, se você está redigindo um resumo em língua estrangeira e você não domina muito bem e tem dúvidas do idioma, gente, é sempre de bom tom a gente consultar uma pessoa que entende melhor da língua, ok? Entende melhor desse idioma, seja experiente para revisar o seu trabalho, ok? A mesma coisa eu sempre dou a dica para o nosso português. Nós sabemos que não é brinquedo, não. Outra dica que eu trago para vocês é, queridos, dedique-se um tempo muito bom ali para o título do trabalho. Por quê, profa? O título do resumo é a porta de entrada para o momento que o avaliador pegar o seu trabalho, ele vai ler e falar, nossa, interessante. Porque se não for legal, ele não vai querer ler. E ó, taca pra frente. Nem tchum. Além disso, se for ali muito conciso, ele tem que ser relevante, tem que chamar a atenção dos avaliadores. Por isso, preste atenção ao título. Por exemplo, existe uma tendência em utilizar perguntas para você colocar no título. Olha aqui, uma pergunta que eu coloquei.
Qual é a melhor forma de prevenir contra alimentos geneticamente modificados? Os famosos OGMs. Então, já dá um start aqui falando, nossa, eu preciso prevenir? Sim, por quê? Porque nós sabemos que os OGMs são prejudiciais. Esse estilo é interessante, porque em pouco tempo, pouquíssimas palavras, a gente já desperta ali toda a atenção do examinador, do avaliador. E depois do leitor, quando nós estivermos fazendo a exposição, tá? Títulos que apresentam resultados da pesquisa também criam uma certa curiosidade. Por exemplo, novas classes de OGMs reduzem o perigo de mortalidade na sociedade mundial. Então eles conseguem desenvolver uma nova classe e não vai trazer tanta mortalidade assim, porque traz a mortalidade, nós sabemos disso. Então, esse então eu posso comer. É isso que a gente tem que pensar. Uma outra dica é a atenção à ordem dos autores. Por exemplo, se tem vários autores, como assim? Dependendo qual é a área, você tem vários pesquisadores. 3, 5, 10, 20, 30. E, gente, não cabe todo mundo, tá? O que a gente vai fazer? De preferência, o nome de todos os autores deve vir por extenso. Escrito ali por extenso. Evitando as abreviaturas, pois é mais fácil ser reconhecido ali pelo leitor de quem é aquele trabalho. Uma outra questão quando eu falo da ordem dos autores aqui, antes de fazer essa submissão, é importante que converse com todo mundo da pesquisa. Por quê? Porque às vezes não vai caber todo mundo, como eu disse agora há pouco, e eu não vou poder colocar o nome de todo mundo. Então, deixe isso muito claro. Para quê? Para que não cause problemas futuros. Coloque os nomes pelo grau de importância desenvolvido na pesquisa. Daquele que mais trabalhou na pesquisa para aquele que menos trabalhou na pesquisa. Além disso, o pesquisador principal, o qual realiza o estudo em regras gerais ali, é o primeiro autor. O seu orientador é o último, tá? Essa é a ordem que deve vir ali, mas sempre converse, ok? Outra dica, dê atenção à introdução, mas não a deixe extensa demais. Por quê? Porque uma introdução gigantesca já se perde ali e esse não é o intuito. A introdução, ela tem a finalidade de mostrar ao público a relevância daquele estudo. E pronto, acabou. Deixa claro aqui o objetivo da sua pesquisa. Nunca se esqueçam, como eu falo sempre, o objetivo da pesquisa é o quê? É responder aquela pergunta. É a sua pergunta do seu estudo. Ela deve estar alinhada com os seus resultados e a conclusão, tá? Então, preferencialmente, o objetivo é único. Mas alguns estudos, eles podem sim ter um objetivo ou até mais, né? Objetivo geral, objetivos específicos. Nunca se esqueçam disso. O objetivo é ele que vai delinear os resultados da pesquisa. Então, não se esqueçam. As introduções de resumos, geralmente, 3 a 4 linhas, tá, gente? Não vai passar disso. São suficientes para que entenda do que se trata o assunto. Uma outra dica são os materiais e métodos. A metodologia deve ser clara e descritiva. Você tem que citar aqui as instituições, né? A instituição ou instituições onde foi realizada a pesquisa. Realizei na Universidade Federal
da Bahia. Realizei na Universidade Federal de Rondônia. Você vai citar, tá? Qual foi a universidade ou universidades ali que foram realizadas. O tipo de estudo, critérios de inclusão, de exclusão, variáveis estudadas, quais foram os primeiros desfechos, então desfechos primários, desfechos secundários, e ali você vai trazendo as abordagens e estatísticas, dependendo do quê? Da sua área, ok? E guarde aqui a descrição metodológica mais detalhada para quando você for publicar o seu artigo. No momento da sua publicação, isso é primordial. Uma outra dica são os resultados. Essa é uma das partes mais importantes. Por quê, profa? É através dos resultados que surgirá a conclusão do estudo. Os resultados devem ser descritos de forma clara, específica. Gente, não é para ficar enrolando. O avaliador, ele não gosta de enrolação. Ele gosta ali, ó, papum, mostra ali o preto no branco. Quais foram os dados? Mostra o que é importante. Não adianta você ficar ali querendo discutir ali os sexos dos anjos naquele momento. Descreva exclusivamente dados que respondem à pergunta do seu estudo. Cite o número dos participantes, quantos foram incluídos e quantos foram excluídos. Por quê? Como eu disse, nem todos irão participar ali, ok? No resumo, você não precisa detalhar as causas da exclusão, tá? Só coloca, éramos em 30 pesquisadores, ok, foram excluídos 10, tem 20, foram excluídos 20, temos 10, tá? Sempre assim, gente, por favor, deixe isso para o pôster ou o artigo. Quanto mais preciso for as suas estatísticas, que você está levantando os dados aqui, mais robusto fica o seu resultado. Portanto, não atenha-se somente a descrever ali qual é o valor. Cite tudo. Alguns congressos aceitam na submissão de resumos, tabelas, gráficos, porém, classicamente, tabelas e gráficos são reservados para o pôster. Pense nisso. Por quê? Porque a apresentação oral, como é que você vai falar da tabela e do gráfico se é uma apresentação oral e você não está mostrando nada? Tá? Então, é de bom tom que você saiba como que vai ser todo o trâmite da apresentação. Nesse ponto, é sempre importante aqui descrever os resultados das tabelas, dos gráficos. Você descreve, mas eles não vão estar ali. Por quê? Porque vai tornar uma forma fácil de visualização para o espectador e o avaliador, que não estarão vendo ali, tá? Os seus gráficos naquele momento. E quando nós observamos isso, depois eu vou falar algumas dicas relacionadas a isso. E ao descrever os gráficos durante a apresentação, procure ser o mais claro e objetivo possível. Observe, gente, que na submissão de resumos não há espaço para discussões do trabalho. É tudo muito reduzido. Tá? Não há espaço para isso. Prepare-se para a discussão quando você estiver apresentando o seu pôster ou na sua apresentação oral. É ali que você tem que estar preparado. Ai, profa, mas o resumo, as coisas que eu mandei lá é tão pioco, é pequeno, então é baba, né? Não. Aí que você se engana. Por quê? Porque lá na hora é que você vai mostrar todo o teu potencial, para que você veio ali, né? Uma outra dica, eu sempre falo aqui nas lives, seja realista. Não dá para falar que você está tendo uma conclusão aqui mirabolante. A conclusão, muitas vezes, é a única parte que vai ser lida por avaliadores e por leitores. Então,
ela precisa ser objetiva e impactante. Profa, mas quantas linhas, que tamanho? Uma ou duas linhas são ideais para você justificar o resultado do estudo e o objetivo que está sendo alcançado. Um dos erros mais comuns das conclusões é extrapolar demais em dados do trabalho no momento que não é para ser feito. Isso pode resultar no quê? Numa recusa, numa reprovação do seu trabalho científico. Lembre-se que na maioria dos congressos não há espaço para uma nova submissão. Você submeteu uma vez, foi reprovado, já era. Você pode mencionar expectativas futuras, mas evite o chavão. Mais estudos são necessários. Deixa para você falar isso depois. Ali, seja conciso. Em vez disso, você deve escrever: em breve teremos mais dados que eu vou trazer aqui, que vão corroborar com os resultados XYZ. Desta forma. E mais uma outra dica, que eu falo também direto, são as referências bibliográficas, gente. Durante a confecção do resumo, as referências podem ser omitidas, visto, é claro, que o número é limitado de palavras. Agora, no pôster ou na apresentação, não caia nesse erro. Você tem que trazer, sim, pelo menos 5 referências aqui bibliográficas, que ali há o espaço para isso. Então, você seleciona as referências mais importantes que você utilizou mais. E para fechar com chave de ouro, amores, eu sempre faço isso. Peça feedbacks para outras pessoas. Peça feedbacks para os seus pares, mentores, orientadores, opiniões sobre a sua pesquisa, sugestões de novas referências. É primordial para todo pesquisador. É interessante o feedback que venha de pessoas que não compõem o seu grupo de pesquisa. Por quê? Porque é um outro olhar. Esse outro olhar vai trazer para você aqui possibilidades de você fazer até uma outra pesquisa que você não tinha pensado. Ok? Então, peça isso. Peça para outras pessoas verificarem as escritas, se os resultados estão alinhados realmente com os objetivos e se as informações estão claras ou estão faltando alguma coisa. Para quê? Para garantir que o seu trabalho vai ser ali aceito. A submissão e a apresentação de resumos em congressos é um passo importantíssimo para a vida de todo pesquisador. Todo grande pesquisador, ele precisa ir para congresso. Ele tem que fazer apresentações. Seja ele iniciante, seja ele expert, mestre, doutor, livre docente, ele vai para congresso. E é claro que a contribuição é uma evolução na carreira acadêmica de cada um, ok? E aqui eu sempre vou encorajar cada um dos meus alunos, dos meus mentorandos, dos meus orientandos, para que participe. Desde o primeiro semestre da universidade, que eu leciono em universidade, eu já fico ali. Gente, você tem que participar de iniciação científica, de congressos, de feiras, de eventos. Tem. E saber redigir um excelente resumo, claro, conciso, é o primeiro passo. É o passo fundamental para ser aprovado em congressos e conferências. E aí eu pergunto, amores meus, quais são as impressões que vocês ficaram? Tá mais claro agora? Como submeter artigos para congressos? Como que vocês vão ali se pautar? Lembrem-se, é primordial usar cada trabalho acadêmico dentro de cada proposta que o pesquisador queira realmente demonstrar a sua pesquisa nos congressos. Ok? Como é que você se sente? Já sabe como fazer a submissão de trabalhos científicos?
Pode me mandar directs nas minhas redes que eu vou te responder. Comenta lá nos meus posts, nas minhas caixinhas de pergunta. Envie essa aula para seus colegas que estão precisando de direcionamento. Você que está no YouTube, like. Pois é, amores meus. Você que está no YouTube, dedinho no like. Compartilha com seus amigos. Quem está no Instagram, depois, amanhã eu vou publicar essa live já editada. Queridos, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Eu tenho um grande propósito na minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade, com técnica e os preparo para fazer grandes apresentações orais. Isso mesmo. Queridos, gratidão imensa por todos vocês que me acompanham em minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto Sábio só temos que agradecê-los. Gratidão. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem. Que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão. Super beijo.